Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Pocket ADM Cast. Eu sou o Cláudio Caetano e esse é o nosso podcast, onde a gente bate um papo sobre empreendedorismo, empreendedores e carreiras. E enfim, pessoal, de temporada nova. E não é só temporada que está nova, não. Temporada nova, estúdio novo, ambientes novos, pessoas novas. E com isso, eu preciso pedir para que você já se inscreva no canal, para que você curta esse vídeo, comente nele. E eu vou te desafiar já, hein? Pega esse vídeo e envia para pelo menos uma pessoa que você saiba que gosta desse tipo de assunto. Porque eu prometo para você que o conteúdo de hoje tá especial, porque eu convidei um cara aqui de altíssimo nível, gente. Prometo para você que você não vai se arrepender e compartilhar esse vídeo, tá bom? Mas antes de eu apresentar o meu convidado, eu quero lembrar você que esse conteúdo, que esse episódio, ele é um oferecimento de Considere Presentes, parceira nossa aqui do canal. A Considere Presentes é uma empresa focada em criar presentes e produtos únicos, utilizando o que há de melhor na tecnologia do corte a laser. Então, se você tem uma pessoa que você quer presentear, ou você quer dar um up no seu ambiente, não perca tempo. Entre em contato com @Considere Presentes e veja o que há de melhor para você. Tá bom? Agora eu vou pedir para que o meu convidado, Bruno, se apresente. Estou muito feliz que você está aqui comigo. Obrigado, irmão. Muito bom, Cláudio. Muito bom. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse podcast aqui no Pocket ADM Cast. Muito legal estar contigo. Não é a primeira vez que a gente se vê, a gente se viu outras vezes. E vai ser muito bom ter esse bate-papo, levar para o seu público, para quem está assistindo aqui, conteúdo, coisas práticas, no formato Pocket de entrega para que eles possam aplicar na vida diária. Então vai ser muito legal a gente se falar. Eu sou Bruno Martos. Trabalho hoje como um educador corporativo. Eu tenho duas grandes frentes na educação empresarial. Primeiro para o empresário e depois para a equipe dele. A gente vai falar muito sobre isso nos próximos minutos. Mas o meu principal core é a parte de gestão e liderança. É o grande centro. Eu gosto muito de falar sobre pessoas e processos. E quando a gente junta pessoas nos processos, a gente acaba chegando na grande performance, que é o que você que está assistindo, que a gente como empresário busca. Resultado no final das contas. Então é sobre isso que eu falo, Bruno Martos. Muito bom. Gente, eu vou explanar um pouquinho mais o currículo dele aqui para vocês entenderem com quem que a gente está falando. O Bruno Martos tem 41 anos, é casado, é pai, engenheiro mecânico de formação, com diversas especializações, é especialista comportamental. A sua carreira foi desde operador de máquinas a diretor de empresas. Hoje ele atua como consultor e mentor empresarial, diretor de empresas e também ele é escritor. Vamos falar dos livros dele, gerando muito impacto na educação corporativa e é mais ou menos sobre tudo isso que a gente vai tentar falar sobre hoje. Gente, para vocês terem ideia, eu conheço o Bruno de algumas formações e assim, eu passei com ele já 16 horas numa sala de aula e não foi o suficiente para esgotar assunto. Então não vai ser hoje que a gente vai conseguir fazer isso, mas eu espero conseguir extrair o máximo de conteúdos do Bruno para vocês. E eu já queria começar, Brunão, fazendo o seguinte contraponto. Quais são as principais diferenças do Bruno de hoje com aquele Bruno lá, chão de fábrica? Ah, várias. Várias, vamos lá. Boa pergunta. O Bruno de chão de fábrica, eu como comecei como operador de máquina, e depois fui fazer engenharia e vim de Senai, e um cara muito operacional, e de perfil comportamental muito executor dominante, eu passei por alguns problemas na vida, na carreira, por questões de ser um pouco grosso, prepotente, soberba, não saber lidar com gente, com pessoas, não saber ouvir, ter dificuldade até de ter um pouco de empatia. Hoje eu reconheço isso. Hoje com maturidade, com experiência, com o que eu estudei e ensino, hoje eu consigo olhar para trás e ligar os pontos. Porque é sempre assim, né? Você consegue ligar melhor os pontos quando você olha para trás. Dificilmente no momento você percebe. Então o Bruno de antigamente, de alguns anos atrás, ele tinha essas características e elas eram marcantes. Algumas delas fizeram com que ele chegasse onde ele chegou. Não vou dizer que é bom, mas vou dizer que ajudou a ele percorrer o caminho para que aquele Bruno, como um trator de trabalho, de execução, missão dada, missão cumprida, pudesse chegar onde chegou. Mas a sua pergunta diz as diferenças do Bruno de hoje. O Bruno de hoje ele tem muito mais a capacidade e a habilidade de ouvir, de entender e tentar compreender a outra pessoa antes mesmo de julgar, de ter mais inteligência emocional para conseguir desenvolver as habilidades de comunicação para extrair o melhor dos dois, eu e você juntos aqui nessa conversa. Não é só o Bruno nem só o Cláudio. Então, para isso, a gente precisa ter muito mais
discernimento do que eu acredito, do que você acredita, do porquê que nós somos diferentes em termos de perfis e se comunicar de forma a tirar o melhor de nós dois juntos. Uhum. Então o Bruno de hoje ele busca muito isso. E no mundo empresarial, Cláudio, isso faz muita diferença. Quando a gente fala de liderar negócios que são feitos por processos e pessoas, se a gente não partir do princípio de entender de gente, fica muito difícil. E muito empresário sofre aí, porque ainda está no modelo Bruno 1. Ainda está no modelo Bruno executor, faço sozinho, é do meu jeito, vou pra cima, arrebento mesmo, não consigo confiar nas pessoas, não consigo delegar pra ninguém, ninguém faz do meu jeito. Então aquele Bruno tinha essas características. Uhum. E alguns empresários estão nesse modelo mental ainda. Eu acho que o modelo mental 2, que é o modelo mental que eu pratico hoje em dia, que eu desenvolvi durante esses últimos anos, ajuda mais a conseguir ter um trabalho em equipe. É meio clichê, mas na verdade é isso, cara. É a prática real, é o pocket. O que sintetiza gestão empresarial? Pessoas, processos, gente fazendo o que tem que ser feito para dar resultado. Uhum. Então o Bruno 2 ele tem características melhores nesse aspecto. Que legal. Ouvindo você falar, eu imagino que você, assim como boa parte de quem entrou nesse mundo da liderança, você foi colocado na liderança porque você era um ótimo executor e não tinha as capacidades, as habilidades de fato de liderança. Por que você acha que hoje as empresas ainda erram tanto nesse sentido de, ao invés de colocar o líder que é líder, coloca o líder que é executor, que acaba acaba não fazendo essa jornada de transformação desse cara, né? Porque de um perfil para o outro é uma formação bem diferente, né? Então, primeiro, por que as empresas erram tanto nisso, colocando líderes somente executores, né? E como que esse líder que, de repente, caiu de paraquedas na liderança, como é que ele faz? Quais são os primeiros passos aí para ele começar essa transformação? Legal, vou separar em dois então. Primeiro, por que as empresas ainda fazem isso? Eu percebo que boa parte das empresas que eu permeio em consultoria e mentoria, elas ainda promovem excelentes técnicos, vamos chamar assim, executores, pessoas técnicas, para cargos de gestão e liderança por medo de perder. Por medo de falar, se eu deixar ele vai se sentir estagnado e se eu não promover eu vou perder. Só que às vezes você acaba promovendo uma pessoa que não tem características sociais e habilidades de comunicação, de liderança, emocionais inclusive, para lidar com gente, para lidar com a parte da liderança que é bem diferente da parte técnica, e acaba perdendo os dois. Uhum. Isso é comum. O cara promove uma pessoa técnica, acaba perdendo o excelente técnico e não ganha um excelente líder e acaba ficando sem as duas posições. Mas o principal motivo que eu entendo, Bruno Martos, é por medo de perder. É por não saber lidar dos dois lados. Tanto o colaborador, que é um excelente técnico, quanto a empresa, de posicionar corretamente quais são os próximos passos. Existe muita discussão da carreira em Y, especialistas, gestores, lideranças, isso já se fala há mais de 20 anos. Uhum. Algumas empresas já conhecem um pouco de como desenvolver uma evolução financeira para o próprio colaborador, ou até de reconhecimento na carreira em Y, que seria o técnico, do especialista, não necessariamente colocando ele para lidar com gente. Agora, vamos supor, e o meu caso foi esse. Eu era um cara extremamente técnico, como engenheiro, como operador, desenvolvia ferramentas no ramo automotivo, depois eu fiz outras coisas em outras indústrias, né, em outros setores industriais. Mas na época que eu cheguei à gestão, para exercer assim a liderança, usando a minha posição de gestor, eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. E eu errei muito. Inclusive, eu demiti uma pessoa no meu primeiro cargo de gestor equivocadamente. E eu reconheço isso hoje. Mas na época, eu não tinha a menor noção, de fato, do porquê que eu estava fazendo aquilo. E hoje eu sei. É porque ela tinha um perfil comportamental muito diferente do meu. Hoje, se eu estivesse trabalhando com ela, ia ser maravilhoso, porque ela me complementaria. E aí eu saberia usar as qualidades que são diferentes das minhas. Mas na época, sem o entendimento de gestão de pessoas, de perfil comportamental, eu não conseguia nem identificar isso. E o líder que chega a ser líder, porque colocaram ele, já que você faz muito bem, entrega resultado, você é muito bom nisso, sobe, vou te promover. Beleza, caiu de paraquedas, certo? Primeira coisa, que se você está assistindo e não foi colocado de paraquedas, mas se você é empreendedor porque escolheu ser empreendedor e criou uma empresa, então você se colocou nessa posição, assuma como verdade o que eu vou falar e procure isso. Mas conhecer de pessoas. E aí tem uma frase que eu gosto de falar, você já ouviu? Lidar com gente não é difícil. Lidar com gente não é difícil. É difícil lidar com gente quando você não sabe como lidar com gente. Uhum. E quando você não lida nem com você próprio. E aí começa o negócio. Eu, como líder, precisei, lá em 2011, na época, quando eu fui pela primeira vez colocado na posição, entender primeiro quem eu era.
quem eu era, por que eu falava da forma que eu falo, de onde vieram as minhas verdades absolutas, de onde veio o meu pensamento crítico, por que eu faço o que faço da forma que faço, por que eu sou diferente das outras pessoas. Todo mundo é diferente. Eu não sou melhor ou pior, só somos diferentes. Uhum. Por que isso existe? Temperamento. E aí você começa a entrar em aspectos até emocionais da construção do nosso raciocínio. Então, eu tive que primeiro entender o meu potencial, as minhas habilidades, o que eu tinha que outras pessoas não tinham, o que eu não tinha que outras pessoas tinham. E isso é uma janela de oportunidades, porque aí você começa a ter mente mais aberta, né? Abrir a mente aqui de fato, para ouvir aquilo que você não sabe, se desenvolver como pessoa e aí entregar para os outros e servir como líder, que é uma das funções do líder, né? A liderança servidora. Então, entender de gente. Perfil comportamental é uma das coisas. A parte da inteligência emocional aplicada é uma outra coisa. Comunicação primordial. Tanto a verbal quanto a não verbal. Ritmo, entonação, tudo isso muda muito quando você lida com pessoas no ambiente empresarial. E o líder ele precisa conhecer disso. Ele precisa conhecer de perfis, ele precisa conhecer de temperamentos, ele precisa conhecer de comunicação e principalmente de ouvir. Principalmente de ouvir. Muito bom. Bruno, uma coisa que você falou me chamou muito a atenção, que às vezes é antagônico. Você falou de variáveis, perfis comportamentais aí. E aquilo que você falou, às vezes aquilo que eu tenho falta, eu tenho baixo, é interessante eu trazer alguém para me complementar. Só que o que eu vejo na realidade, no dia a dia, é mais ou menos assim, a pessoa acaba, o líder recém-chegado, ele acaba contratando muito mais pessoas parecidas com ele, porque ele já sabe mais ou menos como lidar, só que em algum momento aquilo gera um atrito. Porque os dois iguais vão começar a se chocar, né? Então, como fazer para conseguir ter essa maturidade? Porque não é difícil, não é fácil também, aliás, você contratar o diferente, porque você olha o cara, poxa, mas aquele cara parece preguiçoso, aquele cara é isso, aquele cara é aquele, você julga muito, mas na verdade ele tem um perfil diferente de você. Então, como ter esse nível de maturidade, de consciência de, cara, eu preciso de pessoas diferentes e como lidar com essas pessoas diferentes do jeito certo? Beleza. Ó, vamos lá. Eu gosto disso. Então é o seguinte, ó. Vamos no pocket aqui, certo? Existem várias teorias de perfil comportamental. Ao longo dos séculos e milênios, na verdade, desde os gregos, muita coisa foi desenvolvida. Perfil terra, fogo, ar e água. Depois vieram os fleumáticos, coléricos, dentro de outras questões médicas. Depois veio o DISC, que é o mais utilizado até hoje, embora existem outras ferramentas. Então, eu vou só usar o DISC porque ele é o mais popular. A gente separa os grandes perfis da população humana em 4 grandes grupos. Então você fala de pessoas que têm perfil. E você não fala que ela é. Eu não sou. Eu estou ou eu tenho características desse perfil. Tá? Eu não rotulo ninguém. Então, você pode ter características de uma pessoa extremamente executora, dominante. Você pode ter características de um perfil mais comunicador, influente. Você pode ter características de um perfil mais planejador, analítico, mais conforme e estável. 4 grandes grupos. E os 4 são ótimos. E aí é onde começa. Os 4 são ótimos se a gente souber lidar. Eu, Bruno Martos, ao longo da minha vida, Cláudio, eu tenho características muito fortes de dominância e execução. E eu desenvolvi, ao longo do tempo, características de comunicação e influência. Persuasão, comunicação, falo muito bem em público, gosto disso. Para lidar com gente. Mas tenho menos desenvolvimento na área analítica, na área de conformidade, estabilidade. Por quê? Eu sou uma pessoa que tem muita energia. Então vai ligando aí, você que está assistindo. Tenho muita energia. Eu sou muito otimista. Muito missão dada, missão cumprida. Vamos fazer. É difícil, joga no meu colo. São características de uma pessoa que tem execução e dominância muito alta. Se você vai para uma pessoa que tem característica de conformidade ou estabilidade, entregar uma missão difícil, sem explicar muito, é complicado para ele. Para mim não, para mim é legal. Então vamos pegar um cara dominante, que tem perfil assim. Entrega uma missão complicada que você não explicou muito, você nem sabe como resolve o problema. Só fala assim, Brunão, cara, pepino é esse, tem como? O dominante vai falar assim, deixa comigo, nem me explica muito. Se eu precisar eu peço ajuda, eu vou embora, deixa que eu faço. O cara vai. Aí você pega uma pessoa mais conforme e faz a mesma coisa. Ó, eu tenho um problema, eu não sei como resolver, precisa correr atrás. Você faz. O cara, então, mas peraí. Quais são os dados? Onde eu busco informação? Com quem eu falo? Ele tem uma forma diferente de pensar. Então, se eu tiver como lidar com a gente, com a pessoa, certo? Se eu tiver uma missão complexa e difícil, um objetivo bem agressivo, eu vou procurar dentro da equipe alguém que tenha características de dominância e execução. E vou jogar no colo dele. E vai andar.
Se eu tenho uma atividade, uma tarefa que demanda demais serenidade, calma, assertividade, perfeccionismo, e eu preciso que aquilo seja feito de uma forma mais certeira, com calma, um gráfico bonito, colorido, decente, eu vou procurar uma pessoa mais conforme. Antes de eu saber que isso existia, eu, como dominante, quando olhava alguém que tinha um perfil mais analítico conforme, eu tinha dificuldade de entender. Eu fazia o que você falou. É lerdo, é devagar, pô, não acompanha o ritmo. Cara, tem que explicar 2 vezes. Ai, quer tudo no detalhe. Então, os conflitos, eles começam quando as pessoas, elas querem tratar o outro. Quer ver? Ó, responde aí. Ou escreve. Você aprendeu quando criança que você tem que tratar as pessoas de que jeito? Da forma que você gostaria de ser? Tratado. Escreve. Tratado. Isso é uma mentira. Ô, Brunão, tá errado? Como assim tá errado? Tá errado? Se eu tratar todo mundo que tá assistindo da forma como eu gostaria de ser tratado, com pressão, com pancada, velocidade, vem, missão é difícil, metade pira. Eu tenho que tratar as pessoas da forma como elas gostariam de ser tratadas. Só que para eu tratar você da forma como você gostaria de ser tratado, eu preciso te conhecer. Eu preciso te ouvir. Eu preciso saber quais são as suas crenças, que são as verdades internas, no que você acredita, como que você vê o mundo, qual é a sua visão de mundo. E aí eu posso usar um pouco de PNL, programação neurolinguística, para saber comunicar e conversar. Eu preciso entender de perfil comportamental, de temperamento. Você é uma pessoa que se sente melhor fazendo uma tarefa, um desenvolvimento de uma tarefa empresarial, em que você vai entregar bonitinho, uma tabela organizada, um gráfico, com dados e fatos, ou você é mais analítico, ou você se sente melhor fazendo uma tarefa que, não me põe no computador não, me põe no meio daquela galera que eu negocio com eles, eu harmonizo o time, eu influencio todo mundo e eu faço com que eles venham com a gente. É um influenciador, é um cara mais comunicador, um influente. Não, conflitou, deu briga. Cara, eu preciso de uma pessoa mais harmoniosa, que consiga ouvir todo mundo, tenha mais empatia, que não é o influente, não vai chegar fazendo festa. Ele vai conseguir ouvir e ter mais serenidade. É um mais estável. É o cara que você olha pra ele e fala, eu não sei se ele tá feliz, se ele tá triste, se ele tá com raiva, sempre igual. Então ele é mais estável. Então você começa a selecionar as tarefas, as atividades, e é assim que eu respondo sua pergunta, parte dela, de acordo com o perfil. E aí eu começo a tratar o outro não da forma como eu gostaria, da forma como ele gostaria. E aí, líder, você, empreendedor, empresário, líder, gestor, se você não entender disso que eu tô falando, você vai continuar sofrendo. Porque você vai continuar querendo que as pessoas sejam iguais a você. E parte da sua pergunta foi, por que eles contratam pessoas iguais? Porque você costuma ver qualidade nos outros baseado naquilo que você acredita que é bom, que é o que você faz. Então, se eu penso rápido, não demoro muito para decidir e vou para cima, eu costumo achar que isso é bom, porque é assim que eu faço. Mas peraí, tem hora que não pode ser no modo Bruno. Tem hora que eu preciso de alguém que pense 3 vezes, que faça 8 perguntas, que analise o cenário para tomar uma decisão um pouco mais de calma, no dia seguinte, não na hora. E o dominante tem dificuldade de fazer isso. Então vão procurar um analista. Aí você começa a contratar pessoas diferentes de você, entendendo que esse jogo junto dá um resultado que 1 mais 1 são 3. Então, é assim que a gente costuma desenvolver o empresário, o empreendedor, para que ele comece a entender quem ele tem na mão, a começar por ele. Porque a maioria não se conhece nesse nível de falar, cara, pô, então é por isso que eu faço do jeito que eu faço, então é por isso que eu tenho facilidade em vender, mas dificuldade de fazer um CRM, porque a parte analítica em vendas e o fluente em vendas são diferentes, é por isso que o cara negocia com compras e vai no fornecedor, mas na hora dele vir para a fábrica e explicar para os caras, ele tem essa dificuldade de bater perfil entre o operacional, administrativo, vendas e o empresário. Mas quando você começa a entender, você vai começar a concordar comigo que lidar com gente não é difícil se você entender como a mente humana funciona. Então esse é parte da resposta, bem pocket, hein? Boa. Gente, vocês já perceberam que o Bruno ele veio aqui para quebrar alguns paradigmas, né? Começou já quebrando uma lá dizendo que lidar com pessoas não é difícil, aí o pessoal lá de casa já coçou a cabeça. Mas como assim, Bruno, não é difícil? Outra que assim, é quase um mantra que as pessoas falam realmente, tratar o outro como você gostaria de ser tratado, também teve essa quebra. E eu quero que você deixe aqui nos comentários qual é o seu perfil no DISC, tá? Se você ainda não fez, procure um teste DISC para você fazer, tem vários gratuitos aí na internet.
Coloca aqui embaixo se você é dominante, influente, estável ou conforme. Aí, para a gente começar uma discussão, quero ver como é que é a galera que está aqui assistindo a gente. E outro erro que eu percebo bastante, Bruno, e acho que talvez essa dica seja para os RHs das empresas, não só o DISC, mas diversos testes comportamentais que às vezes as empresas trazem, elas tentam equiparar as valências, né? Então, o Cláudio ele é dominante, mas ele é muito pouco conforme. E aí a empresa foca muito em trazer treinamentos para que ele seja mais conforme, meio que para deixar todo mundo meio padrãozinho ali, sabe? Uma vez que a minha visão é, cara, o Bruno, esse trator, marcha nele, dá força para ele. Então, eu vejo que muita empresa tenta deixar todo mundo meio que equiparado. O que você acha disso? Você acha que equipara ou não? Potencial naquilo que a pessoa realmente tem de dominância ali. Tá, vamos lá. Vamos começar pelo mais fácil. É mais fácil no dia a dia, na prática, é mais fácil você fortalecer aquilo que a pessoa já é boa e não tentar mudar, até porque você não muda ninguém, aquilo que ela não sabe. Então é mais fácil você fortalecer aquilo que as pessoas são boas. Eu gosto disso. De dentro de equipes e times, selecionar tarefas, atividades e posições e encaixar o perfil certo na posição certa. Quando você está montando uma empresa, uma startup, uma empresa do zero, você tem o poder de substituir o seu time, a sua equipe, você pode selecionar pessoas no perfil certo para aquela posição. Então começa a ficar mais fácil de fazer isso. E aí a galera que tá ouvindo fala assim, não, cara, mão de obra tá difícil pra caramba. Tá difícil, é verdade. Mas você pode ficar reclamando, ou você pode ter uma atitude, uma ação diferente. Eu, hoje em dia, tá? No mercado atual, eu prefiro contratar, recrutar, selecionar, contratar perfil de comportamento adequado à posição que eu sei que aquela posição demanda e ensinar a parte técnica. Porque a gente já ouviu isso. É um mantra também. As pessoas são contratadas pela técnica, pelo currículo e são demitidas pelo comportamento. Todo mundo fala disso há décadas. Então, por que a gente não contrata pelo comportamento? Porque é mais difícil de descobrir numa entrevista de 1 hora. Verdade. Por isso que eu adoro fazer como RH, como treinamento e desenvolvimento em recrutamento logo de cara, em que eu já treino a pessoa no recrutamento, mesmo que alguns falem é desperdício. Dinâmicas de mais longo prazo. Mas tá difícil trazer as pessoas para fazer uma entrevista de 1 hora. A galera quer fazer entrevista tudo EAD. Eu ainda, no perfil Bruno Martos, que é muito mais industrial, muito mais presencial, ainda prefiro trazer dinâmicas 3, 4, 5, 8 pessoas, discussão de caso, por eles para debaterem dentro da mesa, que seja uma peça, um desenho, para que no debate você ouvir as pessoas conversando que são concorrentes da vaga, mas ao mesmo tempo eu separo em 2 duplas, uma equipe trabalhando junta contra uma outra equipe, eu tenho que te ajudar para minha equipe ganhar da dele, mas os 4 estão concorrendo uma vaga só, você mistura na cabeça do cara tudo. E aí nesse meio, depois de 1, 2 horas de dinâmica e de pressão, acaba saindo. Uma pessoa que ouve, a pessoa que não ouve, o que manda outro ficar quieto, o que toma frente, o que não toma frente. Aí você começa a ver um pouco mais do comportamento natural. Não da máscara que ele se preparou para vir conversar com você na salinha. Eu gosto muito disso. Então, você sai do script, né? Completamente. Até fala uma besteira, conta uma piada, entendeu? Já eu quebro o clima para tentar, porque aí o cara já se sente amigo. E acontece muito isso. O RH tradicional não costuma fazer. Então, eu tenho esse jeito um pouquinho diferente para focar na contratação pelo comportamento. Tá? Então, respondendo a sua pergunta em termos de RH, é assim que eu gosto de fazer, é assim que eu oriento para que se faça. É mais difícil? Muito mais difícil. Dá trabalho? Dá trabalho. Agora, se você olha a empresa como algo perene, a médio e longo prazo, o cara que montou um negócio e ele quer perenidade, que a empresa dele cresça e tenha performance e dê resultado, ele não pode ir pelo caminho mais fácil. Não deveria. Sempre. Buscar atalhos. E se pessoas é o primeiro grande pilar do tripé que eu acredito dentro do negócio, pessoas, processos que geram performance, eu preciso investir tempo em gente. E quem tá falando isso é um cara que era operador de máquina, um cara que eu era, em alguns momentos, já falei no começo da apresentação, um tanto quanto difícil de ouvir as outras pessoas, eu como engenheiro, tudo muito racional. O lado emocional pra mim era blá 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 e mimimi, alguns anos atrás, até que eu entendi como isso funciona, e aí eu mudei e pivotei a minha cabeça. E aí eu vou complementar a pergunta com isso, então.
Algumas pessoas, você pediu para eles fazerem o teste. Vamos supor que o cara fale, eu tenho um perfil predominantemente dominante ou estável. Qualquer um, não importa. Você tem predominância nele. Você pode mudar o seu perfil? Pode. Naturalmente, você vai ter mais facilidade de ter aquelas características. Porque você cresceu numa família, num ambiente, você traz de berço a forma de falar, a forma de pensar, aquilo está incrustado em você desde a infância. Então, algumas coisas são mais difíceis de você mudar. Mas ao longo dos anos, se você conscientemente modelar o perfil que você quer e você praticar de forma proposital e intencional aquilo que vai te levar a desenvolver características de um outro perfil, você consegue. Você pode. Você pode modular o seu perfil comportamental. Aí algumas pessoas estão me ouvindo, a depender do nível de consciência de cada um, vai falar que eu tô falando besteira e tá tudo certo, sem problema. Eu tô dizendo, a neurolinguística explica como é que você pode se reprogramar mentalmente, intencionalmente, sabendo como funciona e escolher as tarefas e as atividades que te incomodam para que você desenvolva habilidades criando hábito e isso depois de um tempo, pode levar um tempo, mas depois de um tempo, se torna algo mais próximo ao seu natural. Porque se você levou 10 a 15 anos de que você nasceu até a sua adolescência a criar um estilo, por que não na fase adulta, você com 25, 30, 35, levar mais 5, 6 ou 4 ou 8, cada um da sua velocidade, anos, para se desenvolver de uma forma diferente? Eu fiz isso. Na prática. Então, é possível, embora a maioria não acredite. Mas a maioria, inclusive RHs, inclusive pessoas físicas, fala, eu sou assim, me aceita como eu sou, porque não quer melhorar. E aí tem uma outra frase boa, que eu pergunto em treinamentos. Quem aqui gostaria de melhorar? Quer ver? Você aí, ó. Você quer melhorar de vida? Você quer melhorar o seu negócio? Você quer melhorar o seu relacionamento com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus pais? Você quer melhorar o resultado da sua equipe? Você quer melhorar? Se você quer melhorar, escreve assim, ó. Eu quero melhorar. Escreve, eu quero melhorar. Quer melhorar? A galera levanta a mão. Eu quero melhorar. Aí eu falo, beleza. Como você melhora? Você melhora o seu perfil, você melhora o seu resultado, você melhora o seu relacionamento fazendo algo diferente daquilo que você normalmente faz, certo? Porque se eu fizer a mesma coisa do mesmo jeito sempre, eu vou manter o mesmo tipo de relacionamento, de resultado. Então eu não melhoro. Combinado? Beleza, então. Então se você escreveu aí que quer melhorar algo na sua vida, você já entendeu que você não pode fazer da mesma forma. Se você não vai fazer da mesma forma, você vai fazer diferente. Se você vai fazer diferente, você vai provavelmente desenvolver alguma habilidade que você não tem. Você vai aprender a fazer de uma forma que você não está acostumado a fazer. Você vai fazer algo que não é do seu natural. Você vai mudar algum comportamento. Você pode mudar a forma de ouvir, mudar a forma de falar, mudar a forma de acolher. Você vai mudar a forma de perceber o mundo, vai mudar a forma de você pensar. Se você vai ter que fazer diferente, vai ter que mudar, a gente já entendeu então que melhorar parte do princípio de que você vai mudar para melhor. Mudar para diferente, mudar para melhor. Então, se você escreveu que quer mudar, meu parceiro, minha parceira, não tem como você melhorar se você não mudar. Ponto. Ah, não, aí eu não quero mais. Eu quero melhorar sendo exatamente do jeito que eu sou, fazendo exatamente as coisas que eu faço do jeito que eu faço. Então, parabéns, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Siga no seu plano, não mude e colha os resultados daquilo que você está plantando. Beleza. No mundo do empreendedorismo, o empresário, empreendedor, se ele entende isso e ele leva para a vida prática de gestão e liderança, de pessoas e processos, para que ele abra mão de algumas dependências emocionais que ele tem com produtos que ele criou há 20 anos atrás, com pessoas que ele contratou há 10 anos atrás, e ele entende que para melhorar algumas coisas, inclusive a forma como ele se relaciona com a própria empresa dele, com ele mesmo como empresário, e com o time, com os produtos, ele vai ter que mudar, ele vai ter que evoluir para um outro nível. A mudança começa a ser viciante e boa para ele ser mais produtivo e ele melhorar, porque ele quer performance. Então, mudar o seu próprio comportamento, e aí sou eu mudando o meu, não é ninguém me mudando, vai fazer com que eu, inclusive, ache motivos para agir. E aí vem uma grande motivação intrínseca.
Motivação, motivo para ação, motivos para agir. Como que o Bruno consegue ter motivação e entusiasmo para perceber que se ele fizer algo de diferente, mudando o comportamento dele, ele vai ter um resultado de performance maior a médio e longo prazo. Você quer maior motivação interna para alguém se movimentar? É ela perceber que ela estará melhor no futuro do que hoje. Só que para ela estar melhor no futuro do que hoje é porque ela aprendeu algo novo. Ela está se expondo a ambientes novos. Ela está assistindo um podcast de alguém que ela não conhece. Ela está abrindo a mente para conceitos que incomodam. E aí, se algum conceito que eu te falei te incomodou, é aí que você precisa trabalhar. Olha para dentro e fala, por que me incomodou? Será que eu tô rígido? Não tô flexível? Será que eu tô fechado? Não tô querendo aprender? Será que eu tô achando que o meu jeito é o único que se tem no mundo? E não é. Nem o que eu falei agora, tudo o que eu disse, pode ser considerado como verdade absoluta. E eu sei disso. E eu gosto quando eu sento em algum lugar e o cara fala, Bruno, eu compreendi o que você disse, mas eu não penso assim. Eu falo, beleza. Então me explica o raciocínio por trás do seu pensamento para eu ver como é que a gente consegue entender essas diferentes visões para de repente eu melhorar, mudando a forma que eu penso para chegar numa versão melhor ainda. Eu aprendi a gostar disso. Há 10 anos atrás, eu jamais conversaria comigo mesmo. Uhum. Cara, e é bem verdade isso que você falou. Eu me lembro do treinamento que eu fiz com você, de um dos. Teve um momento lá que entrou um assunto mega polêmico, né? Ah, essa geração. Ah, é? Quando começa com isso, a gente sabe que vem pedrada por aí, né? Mas foi uma discussão bastante sadia que realmente as pessoas estão, às vezes, focadas nesse pensamento, essa geração isso, essa geração aquilo. Mas eu sempre trago a discussão, quando entra isso, o seguinte argumento de que o meu avô já foi considerado uma geração mais frágil perante o pai dele. O meu pai já foi uma geração mais frágil perante o pai dele, eu e assim sucessivamente. Então, quando a gente entra nessa discussão de essa geração, a gente não resolve o problema. E aí é mais fácil eu me esconder atrás dessa verdade de que é essa geração do que entender que eu não consegui me adaptar, eu não desenvolvi, eu não aprendi aquilo que é necessário para extrair performance no cenário que eu estou hoje. Senão a gente vai ficar o tempo todo botando a culpa na geração e ninguém chega em lugar nenhum, né? Bruno, você chegou num nível muito bom, muito alto dentro das empresas que você passou, trabalhou. Chegou na diretoria, que é ali talvez o cargo máximo. Como que foi para você fazer essa transição de carreira? Ou quando foi que você percebeu que, cara, não é mais para mim isso aqui, eu quero sair disso e virar um treinador de pessoas? Quando que se deu isso? Boa pergunta. Essa dificilmente eu respondo desse jeito. Quando eu era muito jovem ainda, eu tinha 22 anos de idade, eu trabalhava numa empresa em Guarulhos, aqui na região de São Paulo, e um cara dava aula no Senai, tá? Ele dava aula no Senai de sábado, num curso profissionalizante de final de semana, e um professor adjunto dele faltou. E ele me ligou. Bruno, tem como você me ajudar? Eu sou o professor titular, mas eu preciso de uma pessoa me ajudando em segunda posição dentro de sala. Eu falei, tá bom. E eu fui. E eu me apaixonei por aquilo. Eu tinha 22 anos. Eu me apaixonei tanto que eu fiz uma formação no Senai de capacitação de instrutores de 40 horas, que foi maravilhosa na época. Tô falando de 1900 e alguma coisa. Não, já era 2000 já. 2001, 2002. E por aí. E eu gostei muito que ele viu a minha performance dentro de sala. Eu muito jovem, 22 anos, mas com conteúdo técnico de preparação de máquina, eu comecei a desenvolver cursos aos sábados. E aí eu comecei a fazer cursos de 5 sábados, das 8 às 5. Eram 3 de teoria e 2 de prática, em máquina injetora na época. E eu fiz vários. E naquela época, eu fazia engenharia. E eu repeti alguns semestres da faculdade porque eu faltava na aula para dar aula. Então eu faltava na faculdade porque eu tinha fechado um contrato para dar aula. E tava tudo bem. Porque eu sabia que 6 meses ou 1 ano a mais ou a menos na minha faculdade não ia mudar o meu resultado. Eu já tinha uma carreira que estava evoluindo. Falei, eu não dependo... Na época eu pensava assim. Tanto é que eu fiz minha faculdade em 8 anos. Porque eu priorizei a carreira. Tá? Eu priorizei o trabalho. Finalizei, fiz 3 MBAs, fiz um monte de coisa. Mas eu priorizava o trabalho. E um trabalho que eu tinha era dar aula. De final de semana. Que era um adicional ao que eu já fazia de semana. Eu gostei muito daquilo. Mas eu não vi ainda como ser meio de vida. Como viver disso. O tempo passou. Quando minha filha nasceu, em 2013, eu falei pra minha esposa, agora eu preciso fazer meu mestrado. Porque eu vou viver dando aula. Porque eu gosto do ambiente. Por quê? Porque é gostoso você ver que tem alguma coisa que se você fala, algum exemplo que você dá para uma história, uma metáfora, que seja,
ou com a parte técnica, que alguém olha e fala, cara, eu não sabia disso. Isso foi legal. Isso, cara, que legal. Isso vai me ajudar. Pô, é uma, duas, três, uma que tá vendo isso, que gostou de alguma coisa que eu falei, que falou, cara, eu não pensava nisso, mas eu vou começar a refletir sobre o que esse cara falou. Já é legal. Isso traz satisfação. Quando você estuda a pirâmide de Maslow, antigamente, que falava muito disso, de motivações e tal, a última tem a ver com a autorrealização, e a minha autorrealização é esse ponto. Mas eu finalizei o mestrado pela metade. Eu fui até os créditos. Antes de defender a dissertação, eu acabei parando, minha filha estava pequena, e eu acabei voltando porque eu queria viver com ela, vendo ela crescer. Então eu acabei não terminando. O tempo passou. 2023, eu tinha 39 anos, e eu falei para minha esposa, Fabiana, em outubro, falei, Fabiana, o ano que vem eu faço 40 anos, que seria 2024. E eu quero viver definitivamente agora. Acho que eu cheguei num ponto da carreira de evolução de mais de 24 anos que eu quero viver disso que tem dentro de mim. Eu gosto disso. E eu sei que eu faço bem. Eu tenho recorrência, as pessoas gostam. Então, tô me aprimorando, tô estudando para ficar cada vez melhor, para ajudar, para servir as pessoas, empresários, área técnica, dentro daquilo que eu passei na minha vida. Então, eu gosto disso, eu faço bem isso, as pessoas querem isso, precisam disso. Eu quero viver disso. Mas como que eu vou fazer? Não tem como. Como é que eu vou abandonar a minha vida de executivo industrial? Isso eu falei pra ela em outubro. E eu falei pra ela também. E, pô, vou fazer 40 anos, tô ficando velho, eu queria escrever um livro. Mas você conhece alguém que já escreveu um livro? Não, não conheço. Você conhece? Não, também não. Ah, então não tem como. Passou. Em dezembro, eu fui viajar com a minha esposa e com a minha filha pra um cruzeiro. De férias, no Natal. Eu sento na mesa do cruzeiro. Tem um casal com uma criança, um outro casal. Eles estão conversando. Esse casal aqui, o cara do meu lado aqui. Eu sento, né? Boa noite, sentei. Ele falou, a gente tá se apresentando, fala de você. E aí eu falei. Não, sou Bruno, Fabiana, aqui assim, tá, a gente mora em São Paulo, bababá, bibibi. Expliquei a minha história, executivo industrial, mas eu quero viver, tô aqui pra tentar ver se em 2024 eu mudo. E queria escrever um livro, quero viver de treinamentos, eu gosto disso, de desenvolvimento de empresários, de pessoas, da área técnica, porque foi de onde eu vim. Ah, tá bom. Aí ele apertou assim, conversou com a esposa, quem era o cara que tava do meu lado na mesa do cruzeiro? O dono da editora Chave Mestra, que tem um Instituto de Desenvolvimento Comportamental. Quando ele ouviu o que eu falei e conectou, e aí ele se apresentou, a gente começou a conversar, nós ficamos 7 dias juntos no navio. Hoje é amigo pessoal. E durante 2024, em fevereiro, ele foi um dia na minha casa e ele rabiscou para mim os passos como um mentor. Ó, é assim que você faz, é assim que você faz, é isso que você estuda, você precisa entender disso, precisa entender disso. Você já conhece, mas você precisa aprofundar nisso. Procura 2 ou 3 institutos diferentes e estuda aqui. Vai no meu, que você vai fazer a formação. Aí eu fiz a formação de especialista comportamental no instituto dele, que é o IDEC lá em São Paulo, em Alphaville. E eu fiz várias coisas, e com a minha esposa junto. E a gente foi amadurecendo e se desenvolvendo. Eu ainda na indústria. 2024 ainda como executivo industrial. Novembro de 24, aí eu fiz a transição completa, já tendo aquilo dentro do coração que vem de muito cedo. Eu fui amadurecendo como um senso realmente de propósito de vida, de falar, foi para isso que eu vim pra Terra. Ouvi muito esses sinais de Deus de que, como que eu sentei naquela mesa em dezembro, se eu falei pra minha esposa em outubro, e coincidência não existe, e aí eu fui me conectando mais espiritualmente, e entendendo que eu estava sendo preparado durante todo esse tempo para poder ajudar e servir outras pessoas que estão na versão Bruno de 10 anos atrás. Então eu consigo pegar na mão e conduzir fazendo o que eu amo. Cara, tem coisa mais legal do mundo, Cláudio. E em 2024 eu escrevi 2 livros, escrevi mais um agora em 2025, na editora Chave Mestra. Fui durante um tempo diretor lá do Instituto para ajudar pessoas e processos dentro do Instituto. Depois eu saí também, fiquei 1 ano com ele. E agora eu tô realmente em voo solo na minha mentoria, na consultoria empresarial, mas ajudando exatamente dentro desse contexto. Usar a minha história, a minha vida, o que eu aprendi, o que eu fiz de resultado para ajudar pessoas que estão na minha versão diferente de 5, 10 anos atrás, está tudo bem, porque eu também já estive lá, e como é que eu consigo conduzir essa pessoa para ela ter mais velocidade, para ela ser mais assertiva, para ela trazer mais mudança. Já aprendeu que mudança é bom, porque ela vai melhorar, para trazer mais melhoria para a vida dela. E é isso que eu faço, cara. Então foi daí que surgiu a versão Bruno 2026. Que legal, cara. Uma coisa que eu acho muito bacana, algumas palavras que você falou aí, na verdade, que é sobre você, a questão da educação corporativa, a questão da mentoria, são palavras que hoje estão em alta, mas que no dia a dia, talvez a gente não veja, de fato, tantas empresas fazendo uso disso, tantas pessoas fazendo uso de fato.
Diz aqui para nós o que que você realmente, o que que você vê de problemas nas empresas hoje, na maioria dos casos, e que a educação corporativa e que o Bruno Martos consegue sanar essa dor, consegue ajudar a resolver esses problemas aí. Cara, a primeira, que é a que eu mais gosto de trabalhar, é chegar no empresário, no pequeno e médio, que está sofrendo com as pessoas, com os processos. Ele não consegue delegar, ele não confia nas pessoas, ele é turnover alto, o cara tem dificuldade de saber com quem ele fala. Resolver essa frase. Lidar com gente não é difícil. Porque é uma frase que está incrustada nas pessoas. E que ele fala, a empresa é legal, eu adoro os produtos, eu vendo. Mas as pessoas são o problema. E entrar nesse cenário de começar por ele como empresário, para ele entender como pessoa e levar isso para o time é o que eu mais gosto de fazer, Cláudio. Porque depois, levar isso para papéis, aí falando tecnicamente, definir papéis e responsabilidades, como delegar, a pessoa certa no lugar certo, desenvolvimento de carreira, PDI, tudo isso vem. Desenvolver os processos para que os indicadores corporativos, dentro mesmo de uma pequena ou média empresa, possa dar para ele o painel do resultado para ele poder tomar decisão de gestão, porque gestão é uma coisa, liderança é outra. Então, ele sendo gestor e líder, como empresário, sendo cabeça do negócio, ele precisa saber disso. Qual é a diferença e como que ele atua como líder e como gestor. Então, eu entro na parte de pessoas para resolver essa principal dor. Lidar com gente é difícil. Não é. Vamos lá, vamos construir. Beleza, o cara entende. Aí ele começa a lidar com ele melhor. Aí ele começa a lidar com quem está próximo dele. E aí ele começa a fazer com que os líderes encarregados, gerentes, consigam entender também. E aí tem um processo para isso. Quando a gente resolve essa primeira parte e entra depois na área de processos efetivamente, que é a parte mais técnica da empresa, os fluxos, o fluxograma, como faz, por que faz, quem faz o quê, de que forma, e aí você desenha os mapeamentos, a cadeia de valor, tem um monte de coisa por trás disso. A performance, que é o resultado, ela é consequência, melhor, ela é tendência de processos feitos por pessoas. Então, um princípio que eu tenho, e vai sair logo logo um livro solo do Bruno Martos baseado nisso, dentro dos 7 princípios da liderança que eu defendo e eu uso como parte da mentoria que eu faço, um deles é que quem cobra resultado chega tarde demais. Então, imagina um empreendedor. Vamos imaginar aqui, ó, que tem alguém assistindo, que não é ele que está assistindo. É um amigo dele, é um vizinho, um colega, tá? Não é nunca ele. Que está acostumado a fazer uma reunião mensal para cobrar batimento de meta, sabe? Uhum. Ou para cobrar produtividade, peça hora, ou para cobrar o quanto vendeu. Vamos imaginar que tem empresário assim por aí? O cara que está acostumado a ter uma reunião mensal e chama isso de gestão de resultado, e ele uma vez por mês vai cobrar e bater no time, gritar e fazer o que for, ou entender, o jeito que ele faz para cobrar resultado, já era, tá tarde demais. Porque resultado, gente, resultado é resultado. Resultado é resultado de alguma coisa. Tá, Bruno? Meio óbvio. Então tá. Então você não cobra resultado. O resultado, ele só mostra para você se tudo que você fez antes, que é o processo, foi feito pelas pessoas do jeito que deveria ser feito para que gere aquele resultado. Então, exemplo. Vamos bater 1 milhão de faturamento. Tá bom. Você vai cobrar que a meta de 1 milhão foi batida? Todo mês? Isso não resolve nada. Mas é o que a maioria faz. Tá, e como é que eu faço? Como que você faz 1 milhão de faturamento? Quais são os produtos? Qual é o mix? Qual é a esteira? Qual é o ticket médio? Qual é o perfil do cliente? Tô dando um exemplo. Dentro disso, quantas reuniões de fechamento você vai fazer, qual é o seu LTV, quais são as pessoas da esteira que você vai vender para clientes ativos, quais são os clientes novos, qual é o percentual de dedicação de prospecção ativa e prospecção passiva, é via tráfego, é prospecção ativa, é vendedor de pastinha, é ligação fria, quantas por dia você faz para converter em reunião, para fechar reunião, para da reunião fazer fechamento, qual é o processo? E quem são as pessoas nos perfis analítico, executor e comunicador dentro dessa cadeia para que uma vez executando esse processo, a estatística baseada numa média vai te dar resultado. Aí você chega lá. Isso é um resumo de um dos princípios que eu gosto de tratar, que resolve uma dor. Então tem várias, mas falei 2 aqui, certo? Resultado é uma, pessoas é outra. Cara, essa frase aqui foi muito boa. Quem cobra resultado chega tarde demais. Uhum. E, de novo, entra num ciclo vicioso que a gente está acostumado a cobrar resultado. O resultado já foi. Já foi, É aquilo lá. No máximo você vê o resultado. Agora, cobrá-lo é bem diferente. Bruno, para a gente não perder o time, fala um pouco dos seus livros aí. O que você já tem, o que está por vir, para o pessoal ficar ligado aí. Tá bom. Em 2024 eu lancei um livro junto com a editora em coautoria. Eu sou um dos coautores, nós somos 30, que chama A Profissão do Futuro.
E nesse livro eu escrevi sobre a liderança moderna. Eu falo sobre 4 fundamentos, que tem a ver com você, líder interno, e depois 4 habilidades. Como se fosse uma árvore. A árvore tem a raiz que está lá dentro, escondida na terra, que são os nossos 4 fundamentos. É o nosso autoconhecimento, é a nossa mentalidade, a forma como a gente pensa, o nosso entendimento interno, a nossa fortaleza como líder. Aí eu falo sobre isso no livro. E as habilidades são os frutos. É como que você usa isso para dar esses frutos, essas sementes para as outras pessoas. Depois, a gente lançou esse livro que está aqui, ó, Gestão e Liderança na Prática. E naquele livro, Gestão e Liderança na Prática, eu fui o prefaciador do livro, da obra. Ajudei a selecionar a parte dos autores que entrou na obra. É uma obra muito legal, porque ela tem um peso de executivos, de gestores, de consultores na área empresarial que lidam com gestão e liderança. Então, é um livro interessante. E lá eu falo sobre os 3 P's. Eu abordo no meu capítulo aqui sobre pessoas, processo e performance. Então, como que eu entendo essa trinca de assuntos, esses 3 assuntos interligados no resultado corporativo. E em dezembro agora de 2025, a gente lançou o Comunicação Oratória na Prática. Porque se eu falo de gestão e liderança e não souber me comunicar com as pessoas, seja por escrito, falado pessoalmente ou não, dificilmente eu consigo levar a mensagem ou fazer com que as pessoas entendam aquilo que elas precisam entender. Comunicação Oratória na Prática tem vários autores, eu sou também um deles. E aí eu falo como usar a comunicação na liderança. Então são 3 livros em coautoria, os 3 pela editora Chave Mestra, e eu estou agora em fase, já na escrita, de colocar os 7 princípios, que são os que eu uso com base na minha consultoria ou na mentoria, que são coisas distintas, para o empresário poder implementar isso na prática. Como é que ele faz na vida real, como é que ele faz dentro do negócio dele. E aí é um livro solo, Bruno Martins, logo sai. Então, Gente, acompanha aí, fica ligado, se conecta com esse cara, porque tem muita coisa boa para vir por aí. Mas agora eu queria entrar num momento rápido aqui no canal para falar sobre mais um dos nossos apoiadores. Dessa vez, falar sobre a LA Engenharia Elétrica, um dos nossos parceiros aqui que nos ajuda demais, está fazendo esse episódio acontecer. E aí, eu queria dizer para você o seguinte, se você está precisando de algum serviço ou produto dentro da elétrica, a LA é para você, tá bom? Pessoal super capacitado, materiais de altíssima qualidade, serviços garantidos, tanto para sua casa quanto para sua empresa. Não perde tempo também, entre em contato com eles, @LA Engenharia Elétrica. Certamente eles vão te atender assim, igual eles me atendem sempre, parceirão mesmo, vale muito a pena vocês conhecerem. E a LA Engenharia Elétrica, Bruno, tem um lema que é gerando energia de qualidade. E eles mandaram uma pergunta para você que é um cara que é muito enérgico, a gente percebe isso. Eu queria dizer para você o seguinte, Brunão, perguntar: empreender é escolher onde colocar energia todos os dias. Como que você faz para decidir aonde investir a sua energia e não desperdiçar ela? Tá, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é como eu explico liderança. Vamos supor que você perguntasse pra mim assim, mas como é que você define o que é liderança? Como é que você define quem é líder? Eu uso a resposta que eu vou dar aqui, porque é assim que eu penso. Se eu tô com você, imagina você que tá assistindo aí, você tá com alguém dentro da empresa, ou na sua casa. Como é que eu decido se você vai ser meu líder ou não? Porque uma coisa é você ser meu chefe, meu gestor, meu encarregado, meu supervisor, dono da empresa. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ser meu líder. Para você me liderar de verdade, eu preciso, às vezes inconscientemente, perceber que se eu estiver com você, daqui um tempo, 2 anos, eu estarei melhor. Então, se eu te acompanhar, se eu te seguir, se eu te ouvir, se eu me der a mão, se eu fizer o que você está falando, se eu aprender com você alguma coisa, eu estarei melhor. Então, inconscientemente, eu deixo você me liderar. Então, eu permito que você me leve para caminhos, para situações. Então, você me lidera. Liderança é uma das formas, é a que eu mais gosto de explicar. Como é que eu decido onde eu ponho a minha energia? Onde eu vejo que eu estarei melhor. É a mesma coisa. Então, se o universo, se a energia, se Deus, se tudo aquilo que eu tenho como vida e aquilo onde eu coloco a minha energia, né? Então eu vou escolher onde eu ponho a minha energia, meu foco. Eu vou por aqui, vou por aqui. Isso aqui vai me levar para um nível intelectual, para um nível amoroso, para um nível financeiro, para um nível de relacionamento, para um nível espiritual melhor? Vai, eu ponho. Não vai, não põe. É autoliderança. Já que eu uso isso para liderar outras pessoas,
por que não usar para mim próprio liderar? Então eu preciso usar esse conceito para decidir aonde eu coloco a minha energia para que eu lidere a mim mesmo para um caminho melhor. Uau, muito bom, muito bom, muito bom. Bruno, como é que o pessoal faz para ter acesso a você, seja para mentoria, seja para levar nas empresas, para uma palestra, uma formação, onde o pessoal te encontra? Fácil hoje em dia no Instagram, Bruno Martos, com R, Bruno Martos Oficial. Lá tem meu WhatsApp direto, tá lá. Pode falar diretamente comigo, com a equipe. Ou na própria DM, manda para mim. Então, o jeito mais fácil. Tem o site, brunomartos.com.br, em que eu tenho ali alguns dos principais treinamentos. São os 5 principais que eu costumo fazer, que são os que eu mais gosto. Explico um pouco da minha mentoria. Também tem o meu WhatsApp. No LinkedIn, você vai procurar pelo meu rosto, mas vai achar lá Bruno Martos. Então você vai procurar Bruno Martos no LinkedIn mais corporativo. E aí essas 3 são os principais contatos, mas tem meu WhatsApp nos 3. No site tem o WhatsApp, no LinkedIn tem e no Instagram tem. Então entrou em um dos 3, o que for mais fácil para você, você fala comigo. Pessoal, e de verdade, aqui sendo bem sincero, procura, porque eu já degustei, eu já aprendi demais, aprendo ainda todos os dias com ele, então vale muito a pena. Se você tá, igual o Bruno comentou, penando, batendo cabeça, com aquelas dificuldades ou com algumas verdades absolutas que você já colocou na sua cabeça, procure e leva para sua equipe. Isso faz uma diferença que você não tem ideia. É muito positivo tudo que ele entrega, de altíssimo valor. Eu fico surpreso com você, Bruno, toda vez que assim, é o over delivery. Assim, a gente tá com a expectativa 10, ele entrega 12, 13, 14. Assim, é sempre essa entrega muito acima. Bruno, eu pedi para que você preparasse, embora você já tenha dado tantas frases assim que para quem pegou, anotou, já percebeu, mas eu pedi para que você preparasse uma frase especial pro episódio de hoje para compartilhar com a galera. O que você pode compartilhar com eles aí? Acho que eu falei lá no começo, né? Lidar com gente não é difícil. Vamos falar de outra aqui, então. Vou fazer ela agora aqui, tá? Vambora. É assim que a gente faz. Enquanto a minha cabeça pensa na frase, a minha boca vai falar um negócio, a minha cabeça tá pensando na frase. Uhum. Eu vou dar um presente pra sua turma, posso? Agora. Porque, vamos falar o seguinte, quem tá assistindo, tiver interesse, eu vendo isso, tá? É um negócio que eu vendo. Mas se você que tá assistindo, escrever pra mim no Instagram, na DM lá, no privado, vim pelo Pocket ADMcast, vim pelo Pocket do podcast do Cláudio, eu vou te dar o link com o código para você baixar de graça o manual de gestão e liderança, que é o que eu uso em alguns movimentos. Então, se você fala assim, gostei, tenho interesse, escreve para mim lá que veio pelo podcast e eu te dou isso aí. Frase, a cabeça já pensou, a boca tava num lugar, a cabeça no outro. Boa. Você não sabe o que não sabe. Fala um pouco mais sobre isso. Você não sabe o que não sabe. Sabe por quê? Porque se você não sabe, não tem como você saber o que você não sabe. Ô, meu irmão, como assim, Brunão? Provavelmente teve coisa que eu falei pra você que você talvez nunca tinha ouvido da forma como eu falei. Ou não. Mas imagina que sim. Para algumas pessoas isso é verdade. Eu vou em alguns lugares e aí eu me coloco em situações com pessoas que eu não conheço, em ambientes diferentes, pra ouvir alguma coisa que eu de fato não sei. Sabe quando dá aquele estalo e fala, cara, eu nunca ouvi isso na minha vida. Meu, se eu tivesse aprendido isso há 10 anos atrás, seria muito melhor. E você não sabe o que não sabe. E é por isso que as pessoas, às vezes, elas não procuram soluções que elas precisam. Porque se elas não reconhecem nem que elas têm um problema, porque elas não assumem isso como problema, porque elas não conhecem, elas não sabem que tem um problema, como é que elas resolvem? Então a primeira grande coisa, e aí como frase, guarda essa frase, eu não sei o que não sei. Se eu não sei o que não sei, eu preciso estar aberto para falar com pessoas que mostrem para mim alguma coisa que eu não sei. Sobre mim, sobre o meu negócio, sobre a minha empresa. É por isso que quando você contrata um consultor, um mentor, um conselheiro, e ele chega na sua empresa, o cara em meia hora fala uma coisa ou aponta um dedo, o cara fala, olha lá, só porque veio de fora tá falando um negócio. Putz, a gente aqui não viu isso ainda. Mas é porque é esse princípio. É que a gente dificilmente consegue se olhar de fora do nosso corpo. A não ser que você tente fazer isso propositalmente. Então a frase fica, você não sabe o que não sabe. Quebre isso, tá? Procure pessoas para te ajudar a enxergar o seu ponto cego. Enxergar o seu ponto cego, essa é boa. Essa eu lembro que no último treinamento que eu fiz com você, deu um nó na cabeça. Deu, né? Lembro, porque ela funciona. Mas aí ao longo daqueles 2 dias foi desenrolando aquilo ali e a gente chegou no consenso. Bruno, chegamos ao final desse nosso episódio. Queria te agradecer por essa entrega além.
como você sempre faz. É sempre um prazer te ouvir, te acompanho nas redes sociais, sou seu cliente, então tenho certeza que o pessoal de casa teve diversos insights poderosos para realmente aplicar já de forma pocket amanhã mesmo, ou hoje mesmo, já pega isso aqui que o Bruno falou, já tenta melhorar algo, já tenta mudar algo, a mudança ela é muito positiva. Tira a gente do conforto? Tira, mas o resultado disso é muito positivo. Então, eu queria te agradecer pela sua participação aqui, dizer que esse espaço é sempre seu quando quiser, precisar. Quando lançar um livro, por gentileza, vem aqui bater papo comigo de novo para a gente falar sobre o livro, vai ser um prazer. Queria deixar uma lembrancinha para você da Pocket, obrigado, claro. De coração, dizer que eu gostaria realmente que você impactasse cada vez mais pessoas. Tá, eu acho que quando você encontrou seu propósito, muita gente tem ganho com isso e que isso continue, viu, Bruno? Então faça suas considerações finais e não se esqueça de encerrar aquele nosso episódio com aquela frase da Pocket que eu agradeço bastante. Vamos lá, muito feliz de estar com você aqui, muito bom esse trabalho que você faz, muito feliz por você que está assistindo e dedicou um pouquinho desse tempo para poder evoluir e aprender. Então acho que a vida é isso. Eu sou muito grato por pessoas que passaram pelo meu caminho. Eu sou muito grato por ter aprendido com pessoas que me ensinaram. E às vezes me ensinaram dando uma cutucada, apertando, dando uma beliscada, um tapa, doeu. Eles falam, putz, era disso que eu precisava, cara, que legal. Então eu trago isso pra minha vida. E se eu puder proporcionar isso pros outros, cara, muito legal. Então fico muito feliz de estar aqui, agradecido, muito obrigado pelo podcast, pelo Pocket Podcast. Eu acho muito legal esse seu formato. Eu, se deixar, faz uma série aqui. Fica 4, 5, 6 horas, um dia, tranquilamente. Fácil. E muito legal. E para você que tá vendo, continue. Manda esse vídeo para todo mundo. Siga aqui. E se você chegou agora por outro motivo, já clica no canal do Pocket Cast. Siga aqui o ADM Podcast, porque vai ser muito bom seguir o Cláudio junto com a gente aqui. Vamos embora. E você, empresário, se você está assistindo esse vídeo também e gostaria que a sua história, seu produto, a sua marca estivesse aqui, seja como um apoiador ou contando a sua história aqui para nós, não deixe de entrar em contato comigo pela DM no Instagram, @PocketADMcast, lá tem todos os meus contatos também. Deixe que o mundo saiba da sua história. Você também tem história boa para contar que eu sei, então entre em contato conosco, vai ser um prazer falar com você, vai ser um prazer ter você aqui nos ajudando nesse projeto, nesse crescimento. Vamos unir forças, tá bom? Agradeço do seu tempo, agradeço da sua atenção e eu vejo você no próximo vídeo. Brunão, obrigado, viu? Um abraço, valeu.